Então, eu estava repassando com vocês a questão do sinal do cisalhamento, né? Quando é positivo, quando é negativo, tá? E agora, indo ali para as questões 7.9 a 7.12. Para o estado de tensão dado, que são as mesmas figuras anteriores ali, da 7.5 até a 7.8, determine na letra A orientação dos planos de máxima tensão de cisalhamento, tá? Máxima tensão de cisalhamento. E na letra B, a tensão normal correspondente. Então, esses planos de tensão de cisalhamento, também vão ser ângulos, vai ser a determinação de ângulos de rotação, tá? Que determinam onde se encontra a máxima tensão, o eixo, né, da máxima tensão de cisalhamento. Só que aí a fórmula é diferente, tá? Então, ao invés de utilizar essa fórmula do θ tangente de 2θ igual a 2 tal xy sobre sigma x menos sigma y, vocês vão utilizar essa fórmula aqui também, tangente, né? Tangente de 2θc, C de cisalhamento, só que vocês observem que agora a fórmula ela está invertida, tá? Ela é diferente, é menos sigma x menos sigma y, que divide por 2 tal xy, tá? Então, é essa fórmula dos planos de tensão máxima, para quem olhou o material ali, ela é o inverso negativo da fórmula que fornece a orientação dos planos de tensões principais, né? Que são as tensões normais, tá? O inverso negativo. Certo. Então, aqui também é bastante simples, né? A questão é não errar aqui nos valores normal de tensão, a extração dos valores, esse cisalhamento, fazer a substituição, vocês vão ter igualmente um primeiro valor aqui, que vai ser dividido por 2, e esse valor θc igual a 8 vai se referir sempre ao nosso x', né? X' do plano de cisalhamento. E aí vocês também somam com 98, tá? Porque o cisalhamento, como vocês verificam aqui, né? O mesmo cisalhamento que existe na horizontal, ele existe também na vertical, é o mesmo valor. Tá? Então, sempre soma com 90. Tá? E a tensão média a que se refere essas questões aqui, 9 até a 12. Que tensão normal seria essa? Seria, então, uma tensão média que é dada pela soma das duas tensões dividido por 2. Então, aqui eu tenho menos 60 com menos 40, né? Eu somo esses dois valores. Então, eu tenho menos 100 sobre 2, eu tenho menos 50 megapascal. Tá? Então, seria isso, né? A tensão normal correspondente é esse valor de menos 50, tá? É o que pede. E aqui eu calculei além do que está pedindo ali. Eu encontrei também qual o cisalhamento máximo, né? Qual o cisalhamento máximo que estaria atuando nesses planos, né? 8 graus e 98 graus, tá? Nesses eixos, aliás, né? Então, o cisalhamento máximo é fornecido pela expressão aqui dentro da raiz quadrada, tá? Então, vocês vão substituir aqui o sigma x menos 60, menos o sigma y menos menos 40, aqui do sigma y, né? Por 2 ao quadrado, e mais o valor do cisalhamento que é positivo, mais 35 ao quadrado. Então, resolvendo, vocês têm aqui
um cisalhamento, né? Tensão máxima de cisalhamento igual a mais 36,40. Então, o sinal dessa tensão máxima de cisalhamento positivo tem um sentido físico, se vocês analisarem a rotação do ponto, né? Tem um sentido físico. Então, qual seria o sentido físico? Para nova orientação de eixos x' e y', como é positivo esse 36,40, ele está apontando, está se direcionando para o sentido positivo de x', e para o sentido positivo de y'. Tá? Então, esse é o sentido do sinal positivo aqui, na tensão de cisalhamento. E para completar aqui, da 13 até a 16, né, também pede a determinação das tensões normal e cisalhamento, né, para um ângulo de rotação de 25 graus no sentido horário, e letra B, 10 graus no sentido anti-horário. Tá? Então, vocês têm aqui os estados de tensão da 13, começando aqui na 13 até a 16, vocês têm os estados de tensão. Então, primeiro, tomando todos os valores de tensão, então vocês estão verificando que aqui nessa 13 eu não tenho tensão normal horizontal, então significa o quê? Que o meu sigma x é igual a 0, né? A minha tensão sigma y está na direção da face, então é negativa, e a tensão de cisalhamento aqui para orientação positiva e positiva, né, nas faces direita e superior. Então também 50 positivo para a tensão de cisalhamento. A letra A, como eu havia comentado com vocês, se refere a sentido horário, então vocês vão colocar esse 25 como negativo aqui, né? E na letra B se refere a anti-horário, então anti-horário é o nosso sentido positivo. Então o 10 é positivo, tá? Então é só aplicar esses valores que foram tomados de cada estado de tensão e encontrar o que está sendo pedido. Tá? Então, pede a determinação das tensões normais. Então, que tensões normais são essas? É a tensão sigma x' e sigma y'. Então, vocês vão determinar os dois valores de tensão. Aqui, para a letra A, os dois valores de tensão, né, utilizando esse ângulo de 25, menos 25 graus, né, aqui no lugar do θ. Vocês vão encontrar o sigma x' e vocês vão encontrar depois o sigma y', tá? Utilizando o mesmo valor, olhem aqui, o mesmo valor de 25 menos 25 graus. Tá? E ainda vocês vão determinar a tensão de cisalhamento. Tá? A tensão de cisalhamento para esse estado de tensão. Então, a tensão de cisalhamento, tá, é o tal x', y', né, que tem a expressão, tem essa expressão aqui, né, que é menos, esse menos aqui é de toda a expressão, tá, pessoal? Não é só do sigma x, é de toda a expressão. Quem preferir pode até utilizar um parênteses aqui, para não confundir esse negativo aqui da expressão, certo? Então, vocês vão utilizar essa expressão do tal x', y', né? Substituir os valores aqui. Podem ver que eu coloquei o negativo fora aqui do traço de fração, né? Porque ele pertence a toda a expressão. Então, 0 do x menos o menos do sigma y, dividido por 2. Tá? Então, encontra isso aqui só a letra A. Então, na letra A tem duas tensões normais, tensão normal
X' em tensão normal, Y', e tensão de cisalhamento, né? X', Y'. Tá? Depois, para a letra B, vocês vão utilizar o novo ângulo, o mais 10, né? E aí vem a letra B, aí tudo igual. Aí só substitui aqui, mais 10 no lugar do θ, e vocês vão ter aqui a normal sigma X', a normal sigma Y' e o cisalhamento X', Y'. Tá? Então, bem tranquilo. Já deixei as respostas com vocês. Depois, para quem não resolveu ainda e for resolver, se ficar com alguma dúvida pendente, pode entrar em contato ali pelo WhatsApp. Tá? Eu só queria repassar com vocês, pessoal, esse problema aqui. Esse problema 7.1, porque eu vou anotar mais algumas questões para vocês resolverem. Então, eu queria repassar esse problema resolvido aqui com vocês. Tá? Então, nesse problema resolvido, vocês têm uma estrutura, uma alavanca, uma força aplicada aqui na extremidade, fazer a leitura do enunciado. Tá? Então, vocês têm o seguinte no enunciado. Vocês têm que uma única força horizontal P, de intensidade 670, aplicada aqui em D, né? Da alavanca ABD, sabendo que a parte AB, que é essa parte vertical da alavanca, tem diâmetro de 30 milímetros, pede, determine, letra A, as tensões normal e de cisalhamento em um elemento localizado no ponto H e que possui lados paralelos aos eixos X e Y. Tá? Então, olhem só o elemento H a que está se referindo. Então, pede para a gente encontrar, né, representar aqui um pequeno ponto, seria um pequeno cubo de tensões, como vocês têm ali naquelas questões iniciais, e vocês vão ter que encontrar o estado de tensão que atua nesse pequeno ponto H, considerando esse pequeno ponto como um cubo ou um quadrado, né? Seguindo a orientação de eixos que é fornecida na figura, né? Essa orientação X e Y. Tá? Então, aqui, o problema traz como estratégia, né? Que deve-se determinar as forças e momentos que atuam na seção, que contém o ponto de interesse, então usá-los para calcular as tensões normal e de cisalhamento nesse ponto. Tá? Então, ou seja, eu vou utilizar o carregamento da minha estrutura, o único carregamento que eu tenho é essa carga P na extremidade D, e a partir desse carregamento, eu vou verificar, né, vou fazer a partir dessa figura que representa um corte exatamente nesse ponto H, dessa barra vertical, eu vou determinar todos os esforços que atuam nesse ponto H. Então, a partir dessa força P, que esforços que vão atuar em H? Vocês sabem que eu vou ter essa força, ela vai transmitir um esforço cortante para esse ponto H. Vocês sabem que essa força P vai provocar um momento fletor nesse ponto H, mas também vai provocar, né, uma tendência de giro, ou seja, um momento torsor, porque eu tenho aqui um braço de alavanca, né? Então, vai provocar um momento torsor. Então, são esses os esforços que eu preciso determinar
Aqui o problema traz como sistema de força e momento, né? Então, a partir desse corte esquemático, né, fica mais prático para analisar. Então, qual seria a força cortante aqui da figura inicial que é transferida para esse corte? É a mesma força P, mesma intensidade, 670, né? E mesma direção, tá? O momento torsor, né? Essa força P causa um momento torsor aqui no ponto H. Esse momento torsor seria dado pela força vezes a distância até o centro, né, dessa peça vertical, dessa barra vertical, que é o 460 milímetros. Então, só faço aqui a multiplicação, 670 vezes 0,46, e eu tenho 308,2 Newton-metro. E tenho também, em função dessa força P, um momento fletor sendo originado, né, aqui nesse ponto H. Então, esse momento fletor ele vai ser dado pela força, 670, vezes a distância perpendicular até o ponto. Então, a distância perpendicular é essa distância horizontal, né? Do ponto de aplicação da força, como vocês verificam, né? Até o ponto H, que é esse 250 milímetros. Então, multipliquei aqui força vezes a distância em metros e tenho que o meu momento fletor é 167,5 Newton-metro. Agora, a partir desses esforços que foram determinados nessa seção, nessa seção cortada, né, nesse esquema de corte, é que eu vou encontrar as tensões σx, σy e tensão de cisalhamento tal xy nesse ponto H. Tá? Então, primeiro, isso já se refere, essa questão já se refere à letra A da pergunta, né? Então, a letra A da pergunta, tensões, eu vou determinar as tensões σx, σy, tal xy no ponto H. Então, vou utilizar as convenções de sinais, tá? Então, as convenções de sinais é aquela que eu já havia comentado com vocês aqui, né? Sempre que sai do elemento é tração, sinal positivo, para tensão normal, e sempre que está com essa orientação aqui, a tensão de cisalhamento, né, para cima e para a direita, nas faces direita superior, então a minha tensão de cisalhamento é também positiva. Então, essa é a nossa convenção de sinais. Então, usando essa convenção de sinais, e examinando cuidadosamente o esboço que foi feito, o esboço de forças que foi feito aqui na figura anterior, esse esboço de forças, é que eu vou determinar o estado de tensões nesse ponto H. Esse cubo estaria agora representando o meu ponto H. Tá? Então, eu começo determinando o meu sigma x. Então, sigma x quem é? Pede para, lá no enunciado, para seguir a orientação dos lados paralelos aos eixos x e y. Tá? Então, o meu sigma x ele vai ter a direção do eixo x. Vai ser a tensão normal no eixo x. O sigma y vai ser a tensão normal na direção do eixo y, tá? E o tal xy, então, seria aqui no plano xy, né? A tensão que age no plano xy, tensão de cisalhamento. Então, olhem só, na direção, analisem aqui, na direção do eixo x, qual o esforço que atua nesse ponto H que poderia provocar tensão normal? Olhem só,
eu não tenho nenhuma força externa, nem comprimindo e nem puxando esse ponto H na direção de X, tá? Não tem nenhuma força externa. Os valores de momento, eles não geram nem tração, esse momento, né? Momento fletor mx, ele não gera nem tração e nem compressão nesse ponto H, tá? Na direção de X. Então, o meu sigma X é zero. Tá? O meu sigma X é zero. Agora, o sigma Y, que é a tensão normal na direção dy, tá? Ele já existe, já é um valor diferente de zero. Por quê? Porque eu tenho um momento fletor girando em torno do eixo X. Então, esse esforço de momento fletor de 167,5, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai verificando aqui a orientação do giro, né? Ele está girando aqui horário, olhando a nossa figura, né? Está girando horário, para o sentido negativo de Z. Então, eu vou ter uma tração, né? Eu vou ter uma tração, essa parte aqui da peça vai se alongar, eu vou ter uma tração, e eu vou ter uma compressão no lado oposto. Tá? Então, eu sei que eu vou ter uma tração aqui, então, para o meu sigma y, eu já vou atribuir o sinal mais, certo? Então, já vou atribuir aqui o sinal mais, porque eu sei que sigma y vai ser uma tração. E o valor do sigma y, ele vai ser dado por essa fórmula que já foi estudada. O momento que atua no ponto, vezes a distância do centroide da peça até a face externa, dividido pela inércia. Então, o momento que está atuando, né? O momento que está atuando aqui nesse plano YZ, que passa por H. Que momento é esse? É o momento mx igual a 167,5. Esse momento aqui. O C é o valor do centroide da peça, né? Desse ponto C até a face mais externa. Então, eu sei que o diâmetro dessa haste, ó, o diâmetro dessa haste é de 30 milímetros. Então, do centro C até a extremidade H, eu vou ter metade. Então, eu vou ter 15 milímetros em metro 0,015, tá? Dividido pela inércia. A inércia dessa seção circular. A inércia da seção circular, ela é dada por fórmula como sendo 1/4 de π vezes o raio na quarta. Então, 1/4 de π, o raio é 0,015 na quarta. Tá? Resolvendo toda essa expressão, eu tenho para sigma y o valor de mais 63,2 megapascal. Tá? Então, lembrando que esse mais veio da observação que essa parte, esse elemento H, ele se encontra sob tração na direção do eixo Y. Então, já encontrei as tensões normais, o sigma x, que é zero, o sigma y, que é mais 63,2, falta só a tensão de cisalhamento, tal xy. A tensão de cisalhamento tal xy, quando ela é dada em função de um momento torsor, isso já foi estudado, eu não sei se vocês lembram, lá em resistência 1. Tá? Então, a tensão de cisalhamento é dado por essa fórmula aqui. É igual ao momento torsor, que multiplica a distância do centro da peça até a extremidade, tá? Que também vai ser o mesmo
raio, né, que é o 15 milímetros, dividido pelo J. O J, o que que é? O J é o momento polar de inércia, ou momento de inércia polar. Tá? Então, o momento torsor, ele foi calculado aqui nesse esquema de corte, ele vale 308,2, tá? Vezes o C, que também é 0,015, dividido pelo J. Então, esse momento de inércia polar, J, ele é dado por fórmula como 1 meio de π, que multiplica também raio na quarta. Então, 0,015 na quarta. Tá? Agora, falando sobre o sinal positivo, que é colocado aqui. Por que esse sinal positivo? Esse sinal positivo, pessoal, ele é colocado aqui pelo seguinte. Por observação, vocês, aqui é cisalhamento, né, tal XY. Então, por observação, vocês verificam que o momento torsor, ele está passando, olhem só, a direção da seta, né, para onde ele está se direcionando. Ele está se direcionando para o sentido positivo de x. Tá? Então, na face superior do cubo, ele estaria na face superior se direcionando para o sentido positivo de x. Então, é essa razão que leva à atribuição do sinal positivo, tá? Aqui para a tensão de cisalhamento. Por essa razão aqui, a seta se direcionando, passando pela face superior do cubo e se direcionando para o lado positivo de x. Então, positivo. Então, fiz os cálculos e tenho aqui a minha tensão de cisalhamento positiva como 58,1 megapascal. Tá? Então, todos esses valores de tensão foram substituídos aqui nessa figura 3. Então, vocês têm aqui o X, né? Não precisaria anotar, mas foi colocado para efeito de representação. A tensão normal X como 0, a tensão normal Y como mais 63,2, então, apontando para fora, e a tensão de cisalhamento, como é positiva, então, apontando para a direita e para cima, nas faces superior e à direita. Tá? Depois, na letra B, pede a determinação dos planos principais e as tensões principais. Então, os planos principais, então agora é aquilo que a gente já havia determinado anteriormente, né? Vocês têm aqui um estado de tensão num ponto da peça, que é esse estado de tensão que a gente encontrou, determinou, e agora eu quero saber os planos principais, primeiramente. Então, os planos principais é onde que atuam, os planos onde atuam as maiores, as tensões maior e menor, né? Que é dada por essa fórmula tangente de 2θp, né? Aqui o P de principal, que é 2 tal xy sobre sigma x menos sigma y. Isso é igual a 2 vezes o cisalhamento, que é 58,1, que divide por a tensão normal x0 menos a tensão normal y, que é 63,2 positivo. Isso me fornece um valor de menos 1,84. Então, eu faço a tangente de menos 1 desse valor, menos 1,84, e eu tenho o valor de menos 61,5 graus. Esse valor dividido por 2 me fornece aqui o valor de θp igual a 30 menos 30,7. Tá? Então, mais uma vez lembrando, esse primeiro valor
fornecido, menos 30,7, é a nova direção do sigma x, tá? Aliás, do eixo x, seria o x'. Aí, somando esse valor com 90, eu tenho 59,3 graus, que é o meu novo y ou y', tá? Eu preciso ainda encontrar as tensões principais. As tensões principais são dadas por essa expressão aqui, né? Sigma máximo e mínimo. Então, basta fazer a substituição dos valores que vocês têm aqui no estado de tensão, né? E vocês vão ter aqui um máximo de 97,7 megapascal e um mínimo de menos 34,5. Então, nesse caso aqui, sim, o mais forneceu o valor máximo e o menos forneceu o valor mínimo, porque o mais forneceu o módulo maior do que o valor fornecido pelo menos da expressão. Tá? Então, com isso, eu fecho o cálculo desse problema. Então, aqui, essa representação da figura 4, ela representa a nova orientação dos eixos principais. Então, esse θp que mostra, né, menos 30,7, é esse valor aqui, indicando que o meu eixo x', ele se deslocou no sentido horário, né, em menos 30,7 graus, tá? E esses valores máximo e mínimo, eu não posso arbitrar eles, né? A gente já comentou isso, de forma deduzida. Eu tenho que fazer os cálculos, então eu tenho que pegar, para saber que o θ máximo, o sigma máximo, ele atua nessa face, eu tenho que aplicar lá nas fórmulas sigma x' e sigma y', o valor de θ. Tá? Então, entrando lá na fórmula, eu vou saber em qual face atua uma e outra tensão. Tá, pessoal? Então, não é uma questão complicada, depois vocês só revisem, né? Só repassem a questão, ela não é complicada. Então, a gente parte de uma situação, digamos, real, né? Que a gente teria na prática, aqui uma alavanca com carregamento, e eu estou, a princípio, necessitando estudar as tensões nesse ponto, né? E aí eu determino, a partir do carregamento da estrutura, eu determino o meu estado de tensão, que é mostrado nessa figura 3, para, a partir desse estado de tensão, eu determinar, então, tensão máxima, tensão mínima, planos principais, né? E outras questões ainda, se pedisse, como o caso de tensão de cisalhamento, por exemplo. Tá? Pessoal, alguma pergunta? Ô, professor, ali, como é que sabe que é tensão no eixo Y? Como é que eu sei que a tensão no eixo Y? É pela análise dessa figura 1. Tá? Então, eu vou verificar a figura 1, eu sei que esse momento fletor, ele está passando exatamente por esse pontilhado aqui, onde se encontra o ponto H. Então, eu sei que ele está tendendo a fletir essa minha alavanca aqui com compressão para o lado negativo de Z e com tração, né, aqui para o lado positivo de Z, tá? Na direção de Y. Tá? Então, por isso que eu sei que eu tenho uma tensão normal em Y e por isso que eu sei que ela é positiva, porque ela está sendo tracionado, esse ponto H. Entendi. Pessoal, então eu vou anotar mais algumas questões para vocês resolverem, para a gente fechar
Tem aqui 1 minuto, será que já vai cair? Mas anotem aí, para a gente tentar resolver. Eu quero, só para a gente fechar essa listagem, a 7.18, a 7.18, a 17 não precisa, é igual, a 7.20, 7.20, a 7.22, 3, né? A 7.24, e para concluir, para não exagerar muito, a 7.28, tá? Essa 26 é igual a 24, essa 26. Então, são 6 questões. Tá?